Como é que funciona o exercício do direito da pessoa que vai representar o ofendido nos casos de ação penal privada? Vamos para o estudo do artigo 39 do nosso CPP comentado. Abra o seu CPP e acompanhe a leitura do artigo 39, um artigo extenso, mas muito importante para você poder entender como funciona completamente esse dispositivo da ação penal privada. Vamos lá? Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido, aí ele vai trazer a regra, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Quer dizer, o direito de representar poderá ser exercido pessoalmente, significa que o ofendido vai poder pessoalmente representar, ou por meio de um procurador com poderes especiais. O que significa poderes especiais? Significa que no instrumento de mandato, na procuração, o advogado tem que consignar lá poderes da cláusula ad judicia, especialmente para poder processar fulano de tal pela prática do crime tal, que aconteceu da seguinte forma. Ele ainda deve narrar como o fato aconteceu. Isso é importante colocar na procuração, porque caso contrário a atuação pode não ser recebida, porque a procuração não atendeu os detalhes legais. Escrita ou oral. A representação pode ser escrita ou pode ser oral, mediante declaração, feita ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial. Regra claríssima. Pode ser escrita, pode ser oral, feita direto no juiz, no Ministério Público, na autoridade policial. Esse é o caminho a seguir. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou por procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou a autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada. Então, significa que na representação do ofendido, se ela for escrita ou se ela for oral reduzida a termo, precisa ter a assinatura autenticada. Quando ela é oral reduzida a termo perante um juiz, um promotor, não precisa ter a assinatura autenticada. Agora, quando não for, precisa. É obrigatório você pegar e reconhecer a firma do teu cliente no texto da representação. Se ele te outorga a procuração, a assinatura dele na procuração não precisa ter a firma autenticada. Agora, se ele assina a representação, precisa. Vamos em frente. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Então, na representação, você precisa colocar todo o conteúdo do fato que você tomou conhecimento. Quando você entrevistar o seu cliente, seja minucioso, faça todas as perguntas necessárias para ele te esclarecer os fatos. Peça a ele, apure com ele quais são as provas, todas as provas que vocês têm para poder processar aquela pessoa. As provas que já estão pré-constituídas, você já deve juntá-las na ação penal, porque elas vão servir como conteúdo probatório mínimo. Isso é muito importante. Reduzida a termo com tudo, minúcias. Nesse momento, o advogado precisa ser minucioso para apurar o fato e colocar ele no papel, colocar ele na petição. Você não pode vacilar nesse momento, certo? Vamos ao parágrafo 3º.
oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que for. Se você apresenta perante o delegado de polícia ele vai instaurar um inquérito para complementar as apurações. Se já tiver tudo completo, o que o delegado vai fazer? Ele vai remeter a documentação para o juiz de direito. E o juiz de direito vai apreciá-la e vai remeter ao Ministério Público, para o Ministério Público dizer se concorda ou não com o prosseguimento da ação, se ele vai acompanhar ou não, se ele vai tomar a titularidade ou não, como nós já vimos aqui. Mas se tiver tudo completo, o delegado não tiver mais nada para investigar, ele remete para o juiz, para que o juiz tramite direto com essa ação penal privada. Então, é uma regra bem importante, porque muitas vezes, se você já tem o conteúdo todo, o conteúdo probatório mínimo todo ali, você não precisa ir ao juiz, ao delegado. Você já apresenta a tua queixa-crime direto ao juiz de direito. Vai poupar tempo, vai cortar caminhos. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda ao inquérito. Agora é justamente o contrário do que eu falei. Se o juiz ele colhe só as declarações da vítima e reduz a um termo, mas a vítima não traz nenhum documento, não traz nenhuma testemunha com ela, o juiz vai precisar mandar investigar. Aí o juiz reduz aquilo a termo e manda para o delegado de polícia, para que o delegado de polícia instaure um inquérito policial e faça as apurações devidas dentro do inquérito, para ver se efetivamente ali teve crime. Se ela venha no papel também, se o advogado cai na bobagem de fazer só o papel e a procuração, não junta nenhum tipo de prova, o juiz também vai ter que fazer a mesma coisa. E aí o que acontece? Você perde um tempão danado, a ação penal privada não vai seguir adiante, enquanto essa investigação não for preparada, porque sem conteúdo probatório mínimo, ela não pode seguir adiante, ela não tem como seguir adiante. Então o artigo, na verdade, ele visa a proteger, o texto legal visa a proteger o direito do ofendido de poder representar criminalmente, caso ele cometa essa falha. E agora o artigo 5º, importantíssimo. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e neste caso oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Muito interessante, isso aqui é importantíssimo. O que acontece? O Ministério Público vai sentar o bambu dali diante, ele não vai precisar pedir ao delegado de polícia que instaure um inquérito e produza diligências. Vai vencer essa fase e a gente vai ter uma prestação da tutela jurisdicional muito mais célere, muito mais rápido. Simples, direto, um roteiro para você saber como você vai trabalhar no dia a dia das ações penais privadas. Eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.